Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre as equações que nós viemos estudando, né? E também vou fazer aplicações da equação de Bernoulli. No Siga, né, após vocês assistirem esse vídeo eu vou colocar as atividades avaliativas e basicamente vocês vão estudar por esse vídeo junto com as coisas que nós já fizemos, né? Inclusive estão no caderno e vão entregar, não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu vou pensar na quantidade, não é uma quantidade absurda de questões que vocês vão ter que fazer, tá bom? Então vamos lá. O seguinte. Bom, então como a gente comentou em sala de aula, né, pessoal? Nós temos duas equações basicamente que nós usamos, né? Nós deduzimos a partir dessa figura, não foi? Essas equações são equações que eu vou usar ao longo da linha de corrente, né? Que é a direção S. Então, quando eu falar na direção S, eu estou falando na direção ao longo da linha de corrente. Então, essa equação ela é menos a variação da pressão no caminho S, menos gama, seno de θ, é igual a ρV, a variação de V em S, não é isso? E na direção N, que é o que nós chamamos de direção normal à linha de corrente, né? Como vocês podem ver aqui na figura, eu tenho aqui a direção N, né? Tá aqui esse vetorzinho aqui mostrando a direção N e aqui a direção S. A linha de corrente está aqui, né, pessoal? Ela tem uma certa curvatura aqui no desenho, mas esse R, que é essa curvatura, ele é variável, né? Esse raio dessa curvatura. E aí eu tenho N apontando para esse raio aí, para esse centro, e a direção S. A relação que nós temos aqui entre o vetor da força-peso, que é esse ΔW, com a direção S e N, também está mostrada aqui e entrou na nossa dedução, né? E também é importante a gente ver que esse ângulo θ, ele está aqui, ele pode ser calculado, né, entre essa distância, esse ΔS e o ΔZ, que é essa direção aqui da vertical, né? A direção vertical. E o eu tenho aqui o Z, né? E também ele está entre o Z e a direção N, beleza? Só complementando aqui, a equação para N é menos d-ρp d-ρn menos gama cosseno θ igual a ρ V ao quadrado sobre o raio, né? Então nós fizemos aplicações dessas duas equações em questões, inclusive nos vídeos anteriores, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que há uma grande aplicação para uma relação particular dessa questão aqui, desculpa, dessa equação aqui, que é exatamente a equação de Bernoulli. Existe também um análogo que pode ser feito para essa equação, mas apropriadamente aqui eu vou mostrar para vocês, quando for apropriado, melhor dizendo. Então, focando nessa equação aqui, né, P D/S menos gama seno θ, eu posso fazer o seguinte, olhando para essa figurinha bem aqui, eu vejo aqui claramente o quê? Eu tenho um triângulo e um retângulo aqui, né? Então, pelas propriedades já conhecidas, a gente sabe que seno de θ vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O oposto é esse ΔZ e a hipotenusa é o ΔS. Como a gente está tratando com um elemento de fluido que tem tamanho infinitesimal, esses deltinhas aqui, eles podem ser derivadas, né? Eu posso tratar isso como sendo dz ds, ou seja, a variação de z com s. Então, quer riscar aqui de z com s, né? Então, o que acontece? Se eu substituir isso aqui nessa equação, eu vou ter o seguinte, menos d-ρp d-ρs, não é isso? Menos gama. Como eu tenho uma variação eu tenho uma função de p, uma função de uma variável em duas, eu tenho que usar d-rom, tá, pessoal? Ao invés de derivada simples, mas isso não é problema não. Então aqui eu tenho d-rom-z, d-rom-s, e é igual a ρ, v, d-rom-v, d-rom-s. Então, na verdade, eu tenho p em função de s, z em função de s, v em função de s, né? Então isso me dá mais de, não é simplesmente y igual a f de x, digamos assim. Então, se eu
tenho essa expressão, eu posso reduzir ela, né? E posso integrar. Isso a gente já fez em sala de aula e eu mostrei para vocês que se eu faço a integral de um ponto a outro, né, considerando aqui no escoamento, na linha de corrente, variações de altura, né, que são dadas por z, e também variações de velocidade e de pressão em cada ponto, nós chegamos o quê? P1 mais ρ g z1 mais ρ v quadrado sobre 2 é igual, na verdade, V1 ao quadrado, né? É igual a P2 mais ρg Z2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é a equação de Bernoulli. Ela mostra o quê? E num determinado ponto do escoamento, se eu fizer o somatório da pressão com com o produto da massa específica vezes a gravidade vezes a altura, mais a massa específica vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, isso aqui me dá um valor constante, né? Podendo igualar em dois pontos e ter essa expressão que eu mostrei acima. Bom, por que essa equação é importante? Porque ela tem várias aplicações práticas que a gente pode realizar, mas com cuidado. A gente tem que lembrar que ela é exclusivamente para um fluido invícido, ou seja, que não tem viscosidade, né? Viscosidade nula. Se eu considerar a viscosidade aqui, eu vou ter perda de energia por atrito. É isso, pessoal? E, no caso, eu tenho que levar em consideração isso. Esse fluido ele vai ter que estar em regime de escoamento permanente, né? Regime permanente de escoamento. Ou seja, se eu tenho um determinado ponto do escoamento, as propriedades nesse ponto elas são constantes. Elas podem mudar de ponto a ponto, lógico, né? Mas num determinado ponto elas são constantes. Ou seja, eu não tenho a dependência temporal, digamos assim. Essas propriedades não dependem do tempo, elas não variam com o tempo, melhor dizendo. E outra coisa, a dedução também parte para um fluido, ela é feita para um fluido incompressível. Ou seja, a gente está considerando que ρ é constante. Em algumas adaptações, quando você vai integrar dessa equação para chegar nessa, você pode considerar uma função desse ρ no caso, com a altura ou com a velocidade, vai depender, ou com a pressão, vai depender de como você vai fazer a integral, tá? Mas aqui, dessa expressão, dessa maneira que é mostrado, eu tenho as três considerações e a incompressibilidade é uma delas, tá? Então vamos lá, vamos usar aqui, vamos fazer algumas análises, algumas aplicações dessa equação. Primeiro, o que a gente pode fazer? Olha só, vou pegar um exemplo do próprio livro que a gente está usando como base, tá? Bom, nesse exemplo, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, da aplicação da equação de Bernoulli, né, a gente tem aqui, vamos lá, um exemplo do livro, exemplo 3.4. Ele diz o seguinte: considere o escoamento de água mostrado na figura, né? Essa figura aqui, pessoal. A força aplicada no êmbolo da seringa produzirá uma pressão maior do que a atmosférica no ponto 1 do escoamento. A água escoa pela agulha, certo? No ponto 2, com uma velocidade bastante alta e atinge no ponto 3 no topo da trajetória. No topo do jato, né? Discuta a utilização, utilizando a equação de Bernoulli, a distribuição de energia nos pontos 1, 2 e 3. Então, pessoal, a gente pode ver o seguinte. Aqui o quadro já resume a interpretação, né, do que acontece. No ponto 1, o que acontece? Quando você aplica aqui uma pressão no êmbolo, tá vendo aqui a força, tem uma área, você aplica uma pressão nesse êmbolo. Essa pressão, você vai ter o fluido confinado, e a gente sabe que essa pressão vai ser transmitida para esse fluido e tem uma abertura aqui. Essa pressão que é gerada aqui, ela que vai impelir o fluido pela agulha, né? Pela ponta aqui da seringa. Então, o que acontece? Bem aqui no ponto 1, a velocidade do fluido ela é pequena, tá? Então, quando a gente olha para a equação de Bernoulli, P mais ρgz, P, né? Mais ρgz mais ρ v quadrado sobre 2, a gente igual a uma constante, né, ao longo da linha de corrente, né, na direção que a gente chamou de S. O que acontece? A gente tem o seguinte,
A gente tem um termo que está relacionado à pressão, então a gente vai ter o quê? Uma energia relacionada à pressão, uma energia relacionada à altura, né? A Z, que está relacionado com a energia potencial, e uma energia relacionada à velocidade, que é a energia cinética. Então, como a velocidade é baixa, a energia cinética é pequena. Como eu posso atribuir isso aqui ao ponto mais baixo da trajetória, o ponto zero, eu tenho que a minha energia potencial em relação a esse ponto, que é o referencial, é zero. Já a pressão é elevada, que é exatamente para permitir que haja essa ejeção do fluido, né? Já no ponto 2, o fluido, para ser ejetado, ele já adquiriu uma velocidade maior, né? Uma velocidade alta, para ele poder sair e vencer a pressão atmosférica. O que acontece? Nesse caso, a energia cinética dele é grande. A energia potencial, ele tem uma certa distância aqui do referencial zero, então a energia potencial é pequena. E a pressão, ela é zero, porque exatamente a diferença entre a pressão aplicada, né, no caso, o que está sendo sentido aqui pela pressão aplicada, e a pressão atmosférica é zero. Né? Se você pegar a pressão relativa aqui, ela vai ser zero. Já no ponto 3, ele alcançou o ponto mais alto da trajetória. Então, a energia potencial agora é alta. Ele para, né? Aqui nesse ponto ele tem velocidade zero, porque ele para no ponto mais alto. Então a energia cinética é zero. E a pressão também, como ele já está submetido à pressão atmosférica, é zero. Não há diferença de pressão devido à aplicação dessa daqui no êmbolo, né? Então quando chega aqui em 2 e em 3, eu não tenho mais a influência da aplicação dessa pressão aqui. Então você perceba que há um balanço, né, entre esses três tipos de energia. A gente pode também olhar para esse tipo de energia se eu fizer uma coisa aqui. Se eu dividir tudo isso aqui por ρg, o que vai acontecer? Eu vou ficar com P sobre gama, né? Que ρg é gama, né, pessoal? Mas, quando eu dividir isso aqui por ρg, isso aqui vai sobrar só Z. Mas, quando eu dividir por ρg, isso aqui vai ficar V2 sobre 2G. O ρ vai cortar, né? Isso aqui é igual a constante. Então, observe o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de cargas, certo? Cargas. Essa carga, cada um desses termos vai ser uma dimensão L, tá? Que é a dimensão de comprimento. Então, esse aqui no SI vai ser metro, aqui metro, e isso aqui também vai dar metro no SI. É fácil de mostrar, tá? O que acontece? Essa carga aqui, eu posso chamar ela de carga de pressão. Né? Esse termo aqui é a carga de pressão. Quando eu aplico aqui no êmbolo uma certa força, essa carga de pressão aqui ela é alta, né? Porque eu gero uma grande pressão aqui para impelir o fluido. Já a carga de elevação ou carga de altura, digamos assim, que é dado por esse termo Z, ele no ponto 1 ele é pequeno, na verdade ele é zero, né? Porque eu estou no primeiro ponto da trajetória. Já a carga de velocidade, no caso a carga de energia cinética, digamos assim, ela vai ser pequena, porque ele está começando a se movimentar aqui no 1. Certo? Então, se você for observar, eu também posso associar cada ponto a esse a um valor relativo de carga. Certo? Então, se você for ler lá no livro, pessoal, você vai ver que ele fala exatamente isso. Né? Aqui nessa primeira parte que ele fala, ele diz, né, claro, obedecendo os três pontos, né, as três características por fluido, você vai ter o seguinte, que a equação de Bernoulli mostra a soma das três cargas, né, de energia, cinética, potencial e pressão, né, desculpa, dos tipos de energia, cinética, potencial e pressão, e as cargas que são de velocidade, elevação e pressão. Então, eles ficam constantes, esse somatório. Então, eu posso ter noção qualitativa, né, de como essas cargas se relacionam em cada um desses pontos, beleza? Isso também vale para outros tipos de escoamento, pessoal. Se esse escoamento aqui fosse horizontal, o que ia acontecer com a carga de energia potencial? Ele ia ser sempre zero, né? A energia potencial ia ser sempre zero. Por quê? Porque eu estou sempre na mesma altura, não tem variação. Então a troca aqui ia ser só entre as cargas de pressão e de energia. No caso aqui, a carga de pressão e a carga de energia cinética, né? A carga de energia cinética. Então, esse aqui ia ser zero. Quando um termo desse crescesse, o outro iria diminuir. Quando um crescer, o outro vai diminuir.
Então, a equação